Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje contaremos um aspecto pitoresco que acontecia na cidade maranhense de Itinga, no Maranhão, na década de 1970 e início da década de 80. Tratava-se da exibição de uma onça a quem quisesse pagar, e que isso havia se tornado uma atração da cidade e que até hoje é uma referência dessa cidade. Veja, curta e compartilhe. A construção de Brasília foi a concretização de um projeto nacional que existia desde o século XIX, cujo intuito era o de levar a capital do nosso país para o Planalto Central. Essa obra aconteceu entre 1957 e 1960 e foi viabilizada pelo governo de Juscelino Kubitschek. A rodovia Belém-Brasília foi construída entre o fim dos anos 50 e início dos anos 60, no auge do plano desenvolvimentista do então presidente Juscelino Kubitschek. Ela sempre foi sinônimo de integração nacional. A rodovia tem 2.130 quilômetros, corta 3 regiões do país e 5 unidades da federação. Para se ter uma ideia da situação, em 1959, ano do início das obras da rodovia, o Pará vivia isolado do resto do país. Para chegar até o estado amazônico, somente por via aérea ou marítima. Os que se arriscavam em ir pela terra, tinham que partir do Maranhão e enfrentar uma difícil jornada pelo meio da mata. A ideia de JK para ligar o Pará ao resto do país era simples: uma linha reta indo de Belém até Brasília, que ainda não estava inaugurada. E a nova capital, por sua vez, estaria ligada a todas as outras regiões brasileiras por meio de outras estradas. Em 1958, Juscelino Kubitschek encarrega o engenheiro Bernardo Sayão a direção da construção do trecho norte da Transbrasiliana, a Belém-Brasília, acompanhando pessoalmente as obras. Mas, no início de janeiro de 1959, durante os trabalhos de abertura da mata, uma árvore é derrubada de forma equivocada e atinge o barracão onde se encontrava Sayão, que morre no mesmo dia. A localização do acampamento ficava dentro do município paraense de Ulianópolis, nas proximidades da Vila Ligação, do município também paraense de Dom Eliseu. Curiosidade: ele o primeiro corpo que foi sepultado no cemitério Campo da Esperança, na nova capital do Brasil. A construção dessa rodovia integrou o Maranhão ao restante do país. Ela mudou o perfil socioeconômico dessa região. Imperatriz vem a se transformar na segunda cidade mais importante do estado, status que mantém até hoje. A cidade de Açailândia surgiu em 1958, com as obras da BR-010, que mobilizou 1,2 mil trabalhadores na região. O nome do município vem do açaizeiro. A palha dessa palmeira cobriu os primeiros barracos da localidade. Açailândia até hoje tem uma economia fortemente impactada pela rodovia. Em 1959, em decorrência da rodovia Belém-Brasília, foi criado um pequeno povoado às margens do rio Itinga, no estado do Maranhão. Essa localidade deu origem à cidade que leva o nome desse rio e também é a divisa entre o Maranhão e o estado do Pará. Logo, essa estrada passou a ser rota de várias empresas de ônibus que vieram a servir as mais diferentes cidades do Pará, Maranhão e Goiás. A cidade de Imperatriz se transformou em um importante ponto de apoio para as mais diferentes pessoas que transitaram na região. A empresa de transporte Transbrasiliana foi uma das mais importantes da época. A abertura dessa estrada e de outras facilitou a formação de focos guerrilheiros na região. Uma delas foi a Guerrilha do Araguaia, que foi um movimento guerrilheiro existente na região amazônica brasileira, ao longo do rio Araguaia, entre fins da década de 1960 e a primeira metade da década de 1970. Na cidade de Imperatriz, uma unidade do exército foi criada com o objetivo de eliminar esse foco guerrilheiro. A rodovia favoreceu o surgimento de conflitos de terras na região chamada Bico do Papagaio. Era uma região entre o extremo norte do estado do então estado de Goiás, hoje Tocantins, e na divisa com o Maranhão e o Pará. A pontinha torta lembra o bico das aves, daí o nome, e é uma região onde a fauna e a flora do Cerrado e da Amazônia se encontram. Vários conflitos pela posse da terra aconteceram e muitos pequenos lavradores foram excluídos de suas terras pela ação da pistolagem, e a rodovia teve um papel importante nesse processo. A rodovia também propiciou o aproveitamento econômico da região, em especial a exploração intensiva da extração de madeira.
A pré-Amazônia maranhense foi quase que totalmente destruída nos anos seguintes. Uma das características mais comuns dessa estrada após a conclusão dessa rodovia eram os caminhões madeireiros trafegando nos mais diferentes sentidos. Outra característica da época era a venda indiscriminada de animais silvestres ao longo dessa rodovia. Não havia fiscalização e era fácil comprar papagaios, tatu, jabutis e gatos do mato. A venda era feita principalmente pelos caboclos amazônicos e de indígenas da região. Um animal silvestre virou atração da cidade de Itinga ao longo dos anos 70 e início dos anos 80. Era uma onça que foi adquirida pelo habitante da localidade ainda filhote. Ele domesticou e passou a disponibilizar o animal para fotos com quem lhe desse algum dinheiro. Apesar de ser um animal extremamente selvagem e até mesmo perigoso, essa onça era dócil. Adorava receber carinho e tomar leite na mamadeira. Há diversos registros fotográficos de pessoas, em especial caminhoneiros com a onça de Itinga. Na época as câmeras fotográficas possuíam flash muito fortes e com o passar do tempo, as luzes prejudicaram a visão do animal, que acabou ficando cego. A onça do Itinga morreu no início de 1980 e a sua lembrança é tão associada à cidade que nela há uma estátua do animal como recordação desse período. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos deixando um e-mail para críticas e sugestões. Estamos deixando também um link da nossa página onde estão textos e vídeos sobre história e meio ambiente do Maranhão.